No início do século XX, a libra esterlina da Inglaterra era a principal moeda do comércio e usada em 80% das reservas monetárias mundiais, que é um dinheiro que o Banco Central de cada país guarda para pagar suas importações, dívidas e intervir no valor de seu câmbio. E nesse período, o papel do Reino Unido como um grande credor de dívidas internacionais e lar do mercado financeiro mais importante, mantinha a libra, uma moeda estável e confiável, como hegemônica. Mas a partir da metade do século XX, o mundo viu uma ascensão extraordinária do dólar, e hoje ele é a moeda mais importante, sendo usado em 40% de todas as transações comerciais, 60% das dívidas, e além disso, o petróleo e diversas outras commodities têm seu preço cotado nele. Seu papel vital para o mundo hoje é inquestionável. Mas como o dólar conseguiu ultrapassar a libra e se sobressair diante de moedas até mais confiáveis e estáveis, como o franco da Suíça ou o dólar da Singapura? É isso que vamos ver nesse vídeo. Antes da Primeira Guerra, as nações europeias fixavam seu câmbio com o ouro, ou seja, quem tivesse uma libra ou franco poderia convertê-lo em algumas gramas de ouro, sendo essa conversão assegurada pelo Banco Central do país, que tinha que ter uma enorme reserva de ouro para possibilitar esse sistema, que ficou conhecido como o padrão ouro, e mantinha estabilidade e confiança nas moedas. Mas com o início da Primeira e depois Segunda Guerra Mundial, essas nações tiveram que abandonar esse padrão, porque em situações de urgência, como em guerras, os governos imprimiam dinheiro para manter os gastos militares. Dessa forma, não era possível ter ouro suficiente, e assim surgiam grandes inflações e instabilidades das moedas europeias. E enquanto a Europa estava destruída com grandes guerras, os Estados Unidos emergiam como a maior economia do mundo, desenvolvendo um forte sistema financeiro em Nova York, os bancos americanos se tornando grandes credores das dívidas das nações europeias, podemos citar o Plano Marshall nesse aspecto, e o dólar, ao contrário das moedas da Europa, era a única que continuava fixada ao ouro, e portanto muito mais estável e segura. Além disso, os Estados Unidos, durante as guerras, venderam enormes quantidades de armas e suprimentos para toda a Europa. E esse cenário fez com que os americanos acumulassem cerca de 70% de todas as reservas de ouro do mundo, uma vez que os pagamentos dessas mercadorias eram feitas com o minério, deixando as outras nações europeias em grande desvantagem caso quisessem retomar o padrão ouro depois da guerra. E nessa época, o dólar já havia ganhado enorme relevância no comércio global, inclusive ultrapassando a libra da Inglaterra. Mas o fator que ia consolidar sua hegemonia para sempre começou em 1944. Nesse ano, as maiores economias do mundo se juntaram para firmar o Acordo de Bretton Woods, porque o período das guerras havia sido muito instável para as nações europeias, uma vez que após abandonarem o padrão ouro, ocorreram as chamadas guerras cambiais, onde as nações tentavam artificialmente desvalorizar suas moedas para tornar seus produtos mais competitivos no mercado e fortalecer as exportações. E com isso, surgiu uma disputa para desvalorizar cada vez mais sua moeda. Dessa forma, o intuito de Bretton Woods foi de criar instituições como o Banco Mundial e FMI e principalmente garantir a estabilidade monetária e evitar as guerras cambiais. E com esse objetivo, 44 países assinaram o Acordo de Bretton Woods e concordaram em fixar o valor de suas moedas ao dólar. E enquanto isso, o dólar adotaria o padrão ouro, ou seja, todas as moedas se fixavam no dólar enquanto o dólar se fixava no ouro. Dessa forma, a moeda americana, que foi escolhida devido à enorme reserva de ouro que os Estados Unidos tinham
e sua grande influência econômica teve papel central em Bretton Woods, nesse sistema que ficou conhecido como padrão ouro-dólar, colocando a moeda americana como peça-chave para o comércio global e ganhou ainda mais relevância e confiança. Bretton Woods consolidou a posição de liderança do dólar, e em 1970 ele já tinha 85% de participação como reserva de dinheiro dos bancos centrais, ascendendo no pós-guerra como a moeda mais poderosa do mundo, disparadamente, dominando e estabilizando o comércio, enquanto a libra declinava e Nova York se tornava o maior polo financeiro do mundo. No entanto, a partir de 1960, os Estados Unidos começaram a apresentar um problema, pois para segurar esse padrão ouro, eles precisavam ter uma grande reserva do minério guardada, a fim de manter a possibilidade de converter $1 em algumas gramas de ouro. Porém, a partir desse ano, os americanos começaram a ter muitos déficits, que é quando o governo gasta mais que arrecada. E esses déficits eram pagos em ouro. E um dos principais motivos foi o aumento dos gastos públicos do governo americano para impulsionar a economia interna e a recuperação das economias da Europa, que estavam importando menos dos Estados Unidos. Dessa forma, suas reservas de ouro começaram a cair, e em 1971 já haviam declinado em 70%, se tornando, portanto, insustentável continuar mantendo o padrão ouro-dólar. Por isso, em novembro de 1971, o presidente americano Nixon anunciou o fim do sistema Bretton Woods, e agora o preço do dólar seria determinado pela livre oferta e demanda do mercado, e não mais fixado ao ouro. Embora o padrão ouro-dólar tivesse acabado, Bretton Woods impulsionou a consolidação e dominação da utilização do dólar no comércio, investimentos, reservas monetárias, dívidas, quase todos os campos econômicos usavam. Além disso, moedas mais estáveis e confiáveis, como o franco da Suíça ou o dólar da Singapura, não foram adotadas no comércio devido à diferença de tamanho e influência de suas economias. Por exemplo, o PIB americano é de 25 trilhões e o da Suíça é de 700 bilhões. Portanto, se todos os países do mundo começassem a usar o franco como moeda nas trocas, pelo fato de sua economia ser muito menor que a americana, não haveria quantidade suficiente de francos para suportar o enorme volume que é negociado e necessário no comércio internacional. Dessa forma, pelo fato do dólar ser peça-chave no mundo, os Estados Unidos se beneficiam do chamado privilégio exorbitante, que foi um termo criado pelo ministro das Finanças francês Valéry Giscard. Porque, por exemplo, se o Brasil apresentar déficit no comércio internacional, ou seja, importar mais do que exporta, ele basicamente vai ficar com uma dívida, que é dada em dólar, porque essa é a moeda padrão usada no comércio. E com isso, precisa de alguma forma pagá-la, seja reduzindo os gastos públicos ou exportando mais. Mas no caso dos Estados Unidos, pelo fato deles terem o controle da criação dos dólares, eles terão uma dívida em uma moeda a qual eles próprios podem imprimir para pagar. E além disso, a forte demanda que o mundo tem pelo dólar faz com que isso seja sustentável. E esse é um dos privilégios exorbitantes que os Estados Unidos têm. E ainda, os americanos podem usar sua moeda como arma política, ao promover sanções em outros países e os proibirem de usar o dólar, e dessa forma prejudicando seu comércio. No entanto, existem lados ruins também. Por exemplo, em períodos de crise, como em 2008 ou no coronavírus, o mundo se volta para o dólar como um local seguro, estável e confiável para guardar o dinheiro. E dessa forma, a demanda pela moeda sobe muito e ele se valoriza artificialmente. E isso é prejudicial,
pois seus produtos se tornam mais caros no comércio internacional em comparação com os de outros países, e suas empresas menos competitivas nesse período. No entanto, o presidente do Banco Central Chinês em 2010 reafirmou o privilégio exorbitante que os Estados Unidos têm. E essa vantagem de deter o poder sobre a moeda que é padrão do comércio que faz a China tentar internacionalizar sua moeda, o renminbi. E por isso tem feito uma série de iniciativas, por exemplo, fazendo vários acordos de livre comércio na Ásia, usando sua moeda como principal nessas trocas. A internacionalização do renminbi vai impulsionar seu setor financeiro, beneficiando Xangai para se tornar o centro econômico do mundo, assim como Nova York é hoje. Mas isso ainda vai demorar muito. Hoje, sua moeda é usada em somente 2% das transações comerciais do mundo. E a China ainda tem um sistema financeiro pouco transparente e desenvolvido. E além disso, historicamente, as moedas dominantes do mundo foram de países que tinham em sua base princípios democráticos. Por exemplo, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos tinham sistemas políticos que limitavam o acúmulo de poder e tinham muita transparência política. E isso foi importante para garantir confiança aos investidores nacionais e estrangeiros. E o mesmo aconteceu na República Holandesa e nas cidades-estados de Gênova e Veneza, que tiveram moedas de grande importância no comércio internacional em sua época. Mas mesmo assim, devido ao tamanho e influência que a economia da China vai ter nesse século, é bem provável que o renminbi ganhe lentamente considerável importância e conceda ao mundo uma boa alternativa ao dólar, diversificando a dependência atual com ele, que dá aos americanos grandes privilégios econômicos. É estimado que em 2035 a moeda chinesa vai ser usada em 6% das reservas de dinheiro do mundo, ultrapassando o ien japonês e a libra, mas ainda muito longe da hegemonia do dólar, com 60% de participação. Nesse sentido, o padrão dólar e o legado do sistema Bretton Woods ainda ficarão conosco por muito tempo. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.